Agora eu gravo o áudio falando realmente da questão, né, da crise não econômica. Então, assim, Alex, no meu entender, e pelo pouco que eu conheço, apesar de não ter feito economia, a gente entende que as crises elas são cíclicas, ou seja, elas sempre vão acontecer. Então, e essa, né, eu queria que todos pudessem assistir aí a Roda Viva que passou na segunda-feira. Aí estou falando de pessoas que são muito mais competentes do que eu para isso, mas confirmou a minha ideia, né, de que nós temos que discutir a questão econômica e que, assim, eles apontam lá que essa não é a pior crise econômica que nós passamos, né? E eu vou ser sincero com você, não será a última para quem entende de economia, porque, como eu falei, as crises econômicas elas são cíclicas, né? Tivemos lá em 29, nos Estados Unidos, tivemos a Mundial e vamos ter, e assim sempre vai acontecer, porque o sistema econômico ele chega um momento que ele estagna, ele não tem mais para onde ir. Então, o que nós temos que discutir? Temos que discutir como vamos aquecer a economia sem gerar inflação, que essa é a grande questão, né, da questão econômica, né, da questão de sair de uma crise. É muito complexo, não é fácil. Então, quando eu estou chamando todo mundo para vir assistir esses debates, é para que a gente consiga ter uma visão real do qual é o problema econômico e não se deixe levar aí pelos interesses que a gente tem visto ultimamente. Outra coisa também, como exemplo aqui, a gente ouve falar muito, né, do desperdício de transporte de grãos e um monte de coisa pelas estradas, né, com os caminhões. E aí fala-se que se a gente tivesse uma malha ferroviária, também seria a solução para ter esse desperdício, além de escoar de forma mais rápida. Mas aí a gente entra numa outra questão de interesse também. E eu estou trazendo essas questões para a gente pensar que tudo sempre tem uma consequência, né? Para a gente não ficar simplesmente indo pelo que as pessoas falam, mas tentar ver a coisa de forma sistêmica. Então, se a gente implantasse uma malha ferroviária excelente, né, o que aconteceria com os caminhões, né, com os motoristas? O que iria acontecer com as empresas que fazem pneu para esses caminhões, né? O que ia acontecer com o combustível, porque é o óleo diesel que é consumido. Então, as pessoas que estão ligadas diretamente a esses fornecimentos não iam gostar. E, na verdade, esse é o grande imbróglio e o grande motivo para que as coisas não aconteçam, né? São os interesses que vão pressionando para que as coisas não aconteçam. Então é isso que eu queria que nós, né, pudéssemos ter um olhar macro, né, um olhar amplo de como as coisas funcionam, para a gente poder realmente estar levando para as pessoas opiniões, não terrorismo, né, como a gente ouve e vê acontecendo. Realmente, Alex, a questão lá, o assunto, a discussão é na questão econômica, né, porque nós temos duas crises aí que são distintas, uma crise política e outra econômica. E por que eu acho que é importante todo mundo acompanhar? Para que a gente tenha entendimento e não entre, né, nesse blá blá blá, nessa balela da disputa política, do poder pelo poder. Então, é importante que todos participem exatamente por isso, para entender. Porque a oposição né, vai querer quanto pior, melhor, porque o que eles estão querendo, na verdade, é que quem está no poder caia para que ele possa assumir, né? E esse é um ponto, né, que nós temos que ressaltar, que essa é um ponto importante e que as pessoas têm que, né, se afastar dessa picuinha e pensar no país. Então aí sim nós vamos ter que discutir a questão econômica. Por exemplo, nos interesses. Quando a gente fala, uma ideia que eu tenho levado para as pessoas, por exemplo, nós deveríamos, por exemplo, já que a indústria automobilística está despedindo, né, está cortando mão de obra, então o que a gente podia propor? Que o governo desse incentivo para que as pessoas pudessem comprar carros novos e que carros mais antigos, e aí definimos até que ano esses carros podiam ser circular, elas poderiam dar como abatimento dessa compra para que a gente pudesse estimular a indústria automobilística a gerar emprego, né? E com isso a gente ia aquecer a economia com essa geração de emprego, que automaticamente não ia só na questão do carro, ia todos os insumos, todas as coisas necessárias para a montagem de um carro, também ia gerar emprego aí numa cadeia aí produtiva afora. Mas
olha como essa questão dos interesses que eu falei. Será que as agências que vendem carros usados iam gostar disso? Né? Então são essas questões, esse é um dos pontos, por exemplo, que a gente às vezes ouve as pessoas falar, mas aí a gente quando vai ver o outro que está ali, que tem uma agência que vende carro usado, para ele não vai ser uma boa. Então é só para a gente pensar que sempre há um interesse que impede de repente uma ação que a gente entenda como seja a saída e a solução para tudo. Essa questão de economia é muito maluca, né? Porque você vai ver lá no próprio debate Roda Viva, um dos sinais do problema que vai ter uma crise econômica é exatamente o baixo desemprego, ou seja, quando você tem muita gente trabalhando, ou seja, muito pouca gente desempregada, isso significa que vamos ter um problema econômico. Por quê? Porque você tem muita gente trabalhando, você tem muita gente comprando e você passa a ter demanda e aí os preços começam a aumentar e você começa a gerar inflação. É uma coisa maluca, né? Aí o que você tem que fazer? Bom, você tem que controlar, ou seja, você tem que ter gente desempregada, você não pode ter uma coisa muito aquecida para não poder gerar inflação e, consequentemente, gerar crise. É uma coisa doida, né? Então, acho que isso que é a grande sacada que eu queria que todos tivessem, né? Porque nós somos capazes, né, Alex? Todos são capazes, né? Então, nós não podemos nos deixar levar. Nós temos que entender e procurar qual é a saída. É aquecer a economia? De que maneira? Né? Para que todos possam ser beneficiados e não só resolver um problema de alguns, de uma minoria, mas tentando atender a todos. Eu confesso, eu não tenho nenhuma definição assim, vamos apontar essa saída para a crise, mas eu queria trazer algumas coisas aqui que eu acho legais a gente pensar, para a gente entender que os interesses, né, influenciam muito nisso. Bom, acho que esse é o terceiro e último ponto que eu tenho para colocar, e se trata do seguinte, quando a sociedade se empodera dessas informações, né, ela pode, porque apesar de nós elegermos os nossos representantes, nós temos que governar junto com eles, nós temos que levar os nossos anseios e as nossas opiniões, mesmo depois das eleições, né? Então, quando a gente tem esse empoderamento, eu acho que aí o governo também poderia, não esconderia de nós uma chegada de crise, porque ele saberia que nós temos a competência, a capacidade para entender e saber que teríamos que procurar ações para resolver a crise. E por que estou falando isso? Porque eu também disse nos áudios anteriores que as crises são cíclicas, ou seja, elas acontecem de tempo em tempo e que elas dão sinais que vão acontecer. Então, se isso é uma verdade, então a gente conseguiria, já sabendo, em sociedade, governo e sociedade, buscar soluções para que ela fosse, na pior das hipóteses, amenizada, né? Não deixasse que ela se tornasse tão crítica. Portanto, é importante que a gente tenha esse entendimento para que a gente possa juntos, né, estar resolvendo. E fica bem claro que tudo está ligado e que nada é isolado no mundo globalizado que nós vivemos hoje. Então é isso. Obrigado, pessoal. Segundo, quando eu fiz essa separação da política e da economia, foi para tratar questões econômicas porque a gente tenha conhecimento. O que não significa que a instabilidade política também não afete a economia e o problema e aumente aí ou agrave a crise, né? Até porque se um governo não está com credibilidade, ele passa a perder confiança automaticamente, né? Então, uma série de outros fatores econômicos começam a acontecer de forma desfavorável, né? A prejudicar e aumentar ainda a crise. Aí é uma discussão que a gente traz a questão do parlamentarismo, né? Por isso que em alguns países existe parlamentarismo, porque se de repente o primeiro-ministro não está com credibilidade, ele é substituído por um outro, né? Eu estou dando esse exemplo para a gente entender que a política também influencia na crise, né? Esse é o segundo ponto que eu queria trazer. Para concluir aí o que eu falei, eu queria trazer alguns pontos. Primeiro, quando eu me refiro à oposição, eu não estou falando só desse atual governo, tá? No meu entender, um pouco da
da minha experiência de vida, eu nunca vi uma oposição no nosso Brasil, em todas as esferas, né, federal, estadual e municipal, uma oposição consciente. O que eu quero dizer com isso? Uma oposição que não faz uma oposição simplesmente para chegar ao poder, de querer denigrir o outro para poder chegar ao poder. Mas eu acho que a oposição, o papel dela é sim poder estar de olho em quem está governando, mas pensar acima de tudo em todos, na nação, no país, no estado, na cidade. Então, eu quero que fique bem claro que eu não estou defendendo A ou B, mas eu estou falando de uma forma sociológica do que é uma oposição. E, infelizmente, no nosso país, a oposição não tem um papel aí muito agradável no que diz respeito pensando na sociedade, em sim, no interesse de chegar lá. Realmente, Alex, a questão lá, o assunto, a discussão é na questão econômica. Porque nós temos duas crises aí que são distintas, uma crise política e outra econômica. E por que eu acho que é importante todo mundo acompanhar? Para que a gente tenha entendimento e não entre, nesse blá blá blá, nessa balela da disputa política, do poder pelo poder. Então é importante que todos participem exatamente por isso, para entender. Porque a oposição vai querer quanto pior melhor, porque o que eles estão querendo na verdade é que quem está no poder caia para que ele possa assumir, E esse é um ponto, que nós temos que ressaltar, que essa é um ponto importante e que as pessoas têm que se afastar dessa picuinha e pensar no país. Então aí sim nós vamos ter que discutir a questão econômica. Agora eu gravo o áudio falando realmente da questão da crise não econômica. Então assim, Alex, no meu entender, e pelo pouco que eu conheço, apesar de não ter feito economia, a gente entende que as crises elas são cíclicas, ou seja, elas sempre vão acontecer. Então, e essa, eu queria que todos pudessem assistir aí a Roda Viva que passou na segunda-feira. Aí estou falando de pessoas que são muito mais competentes do que eu para isso, mas confirmou a minha ideia, de que nós temos que discutir a questão econômica e que assim, eles apontam lá que essa não é a pior crise econômica que nós passamos. E eu vou ser sincero com você, não será a última para quem entende de economia, porque como eu falei, as crises econômicas elas são cíclicas. Tivemos lá em 29, nos Estados Unidos, tivemos a Mundial e vamos ter, e assim sempre vai acontecer. Porque o sistema econômico ele chega um momento que ele estagna, ele não tem mais para onde ir. Então, o que nós temos que discutir? Temos que discutir como vamos aquecer a economia sem gerar inflação, que essa é a grande questão da questão econômica, da questão de sair de uma crise. É muito complexo, não é fácil. Então, quando eu estou chamando todo mundo para vir assistir esses debates, é para que a gente consiga ter uma visão real do qual é o problema econômico e não se deixe levar aí pelos interesses que a gente tem visto ultimamente. Essa questão de economia é muito maluca, porque você vai ver lá no próprio debate Roda Viva, um dos sinais do problema que vai ter uma crise econômica é exatamente o baixo desemprego, ou seja, quando você tem muita gente trabalhando, ou seja, muito pouca gente desempregada, isso significa que vamos ter um problema econômico. Por quê? Porque você tem muita gente trabalhando, você tem muita gente comprando e você passa a ter demanda e aí os preços começam a aumentar e você começa a gerar inflação. É uma coisa maluca, Aí o que você tem que fazer? Bom, você tem que controlar, ou seja, você tem que ter gente desempregada, você não pode ter uma coisa muito aquecida para não poder gerar inflação e, consequentemente, gerar crise. É uma coisa doida, Então, acho que isso que é a grande sacada que eu queria que todos tivessem, Porque nós somos capazes, Alex? Todos são capazes, Então, nós não podemos nos deixar levar. Nós temos que entender e procurar qual é a saída. É aquecer a economia? De que maneira? Para que todos possam ser beneficiados e não só resolvendo o problema de alguns, de uma minoria, mas tentando atender a todos. Eu confesso, eu não tenho nenhuma definição assim, vamos apontar
essa saída para a crise. Mas eu queria trazer algumas coisas aqui que eu acho legais a gente pensar, para a gente entender que os interesses, né, influenciam muito nisso. Por exemplo, nos interesses. Quando a gente fala, uma ideia que eu tenho, outra coisa também, como exemplo aqui, a gente ouve falar muito, né, do desperdício de transporte de grãos e um monte de... Boa tarde, Flávio. Fique tranquilo aí, em paz, que na verdade, se não, eu só respondi para você para ficar claro. Oi, bom dia. Bom dia, Alter. Nós. Bom dia a todos. E Flávio, eu entendi a sua posição, mas na verdade essa discussão que eu postei. Bom, acho que esse é o terceiro e último ponto que eu tenho para colocar, e se trata no seguinte. Segundo, quando eu fiz essa separação da política e da economia, para concluir aí o que eu falei, eu queria trazer alguns pontos. Primeiro, quando eu me